Boa noite, amada igreja. Boa noite, todos que estão nos assistindo através do nosso canal. Estamos dando início a mais um culto, do mês da família, onde o nosso tema é Famílias que amam a Deus, vivem debaixo da graça. E a nossa divisa está lá no Salmo 103, 17 e 18, onde diz: Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com seus filhos, com os filhos dos seus filhos, e com os que os guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Vamos passar agora, meus amados, para o nosso momento tão gostoso, que é o nosso momento de louvor. Louve daí, da onde você está, da sua casa. Estaremos louvando aqui com o pastor Marcos. Que Deus nos abençoe nesse momento maravilhoso, onde adorar o Senhor é muito, muito gostoso. Eu vou estar lendo o Salmo 100, 4 e 5 versículos. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Queridos, boa noite. Agora nós vamos estar passando ao momento do ofertório. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, que está nos levando uma música após o momento do ofertório, eu queria estar lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo a campanha para abençoar várias famílias da nossa igreja. Então, os alimentos foram divididos por classe. E a classe única, aos domingos, está funcionando dentro aqui do templo. Então, nós estamos responsáveis para juntarmos óleo, pó de café e feijão. Os queridos que puderem trazer no próximo domingo, nós já estaremos aqui recebendo
E aqueles que não puderem, né, e puderem ofertar junto à conta da igreja, aí só coloca direcionado, que é para a compra de alimentos, tá bom? Então, nós vamos estar passando agora o nosso momento de ofertório. A mídia vai estar transmitindo os dados da nossa igreja, a forma que você puder fazer, quiser fazer um Pix, depositar na conta. Só pedimos que encaminhe o comprovante depois para a secretaria, para estar podendo fazer os controles aqui na nossa igreja, tá bom, meus irmãos? Então, eu vou estar lendo, nesse momento, a passagem que se encontra lá em Levítico 27:30, que diz: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santos são ao Senhor. Que Deus esteja abençoando esse momento, você que está aí, separando o seu valor, a sua oferta, faça com o coração aberto, alegre, porque esse é um momento tão importante na nossa vida, como cristão, e como também da nossa igreja aqui, para que nós possamos estar honrando todos os nossos compromissos que a igreja tem mantido em dia, não dispensou nenhum funcionário durante toda essa pandemia, e isso graças aos irmãos, graças à fidelidade dos irmãos. Então, que Deus esteja abençoando esse momento. Vou estar orando. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai querido, por mais esse dia, por mais essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado por mais esse culto, Pai, que nós estamos prestando a Ti, em agradecimento pelo que o Senhor tem feito às nossas famílias. Colocando diante do Senhor, Pai, as famílias que nesse momento estão precisando de um socorro Teu. Aquelas, Pai, que se encontram enlutadas. Aquelas, Pai, que têm um parente, Pai, que está acamado, que está precisando, Senhor Deus, de um livramento. Que o Senhor, Pai, com a Tua mão de poder, esteja sobre cada uma delas. Pai de amor, também agora de uma maneira muito especial. Queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, que teus filhos, ó Pai, em obediência à tua palavra, irão colocar diante do Senhor, para que elas sejam usadas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Pedimos também que o Senhor abençoe o pessoal que está cuidando da tesouraria, dessa parte toda financeira da nossa igreja. Que o Senhor esteja derramando sobre eles as tuas mãos poderosas também, Senhor Deus, guardando e livrando de todo o mal. Obrigado por tudo, assim nós oramos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, se orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar
a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Amém. Queridos, agora nós vamos estar passando o momento da palavra. Queríamos de antemão já agradecer pela vida do pastor Cláudio, pela vida da família dele, pela esposa dele, a Dayana, seus filhinhos, o Benjamin, a Sara, pela vida do pastor Reginaldo também, que é o líder espiritual dessa família. Que o Senhor seja abençoando o pastor onde ele estiver nesse momento. Te pedimos, Pai, pela vida do pastor Cláudio, Senhor Deus, que o Senhor continue usando a vida desse homem, Senhor, separado por Ti, para aquilo que o Senhor colocou no coração dele, encontre lugar fértil nos nossos corações. Usa teu filho, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Eu vou estar orando por ele nesse momento. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nos encontramos mais uma vez. E agora, Senhor Deus, para colocar o pastor Cláudio diante do Senhor. Usa teu filho, Senhor. Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, que ele possa transmitir para os nossos, ó Pai. E nós possamos, ó Pai, não só ouvir, mas também aplicar nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela disponibilidade que teu filho teve de estar nos abençoando, Pai, com a vinda dele aqui. Que o Senhor continue, Pai, guardando ele, a sua família, em todos os momentos, ó Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus possa reinar sobre nossos corações. É um prazer estar com os irmãos, para trazer esta mensagem de Deus neste culto da família. Meu nome é Cláudio Souza, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Memorial do Malé e é um prazer, como eu disse, me converti aqui na PIB da Freguesia em 99, daqui fui enviado ao seminário, fui ordenado aqui na PIB da Freguesia pelo pastor Jonanias e mais uma vez recebo esse convite e atendo esse convite de estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações nesse mês da família. Como é gravado, não estou acompanhado da minha família, mas minha esposa Dayana, meu filho Benjamin, de 4 anos, e a Sara, de 1 ano e 6 meses. Aos irmãos antigos, é bom ter esse contato, de uma certa forma à distância, mas para os irmãos novos, fica aí só para que os irmãos possam entender e saber um pouco a meu respeito. Amados irmãos, eu quero, dentro do tema proposto pelo Ministério de Família, onde vem a temática Famílias que amam a Deus, vivem debaixo da graça de Deus. Pensando sobre esse tema, trazendo uma palavra para os irmãos, eu quero trazer o texto de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 8, a família de Noé. Uma família que viveu amando ao Senhor, vivendo debaixo da graça
naquele tempo, e aí nós iremos fazer um paralelo com o tempo passado da família de Noé, com o tempo presente em que nós estamos inseridos na história da humanidade de hoje. Por isso eu quero ler com os irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, verso 8, aonde diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. A partir do verso 18 até o verso 22 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele possa aplicar esta palavra no meu coração e no seu coração. O tempo de Noé foi um tempo bastante desafiador para aquela família. A Bíblia vai descrever que a humanidade daquele tempo estava totalmente corrompida, totalmente violenta diante das suas escolhas em viver afastado do Deus eterno, em viver longe deste Deus grandioso. Com isso, nós vamos ver que toda a humanidade naquele período era uma humanidade, podemos dizer assim, totalmente distanciada de Deus, separada de Deus por causa das suas escolhas, por causa dos seus pecados, isto é, amando mais as coisas da carne, as coisas do mundo, do que amando a Deus. Este era o cenário em que Deus destaca uma família chamada de Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Diante daquele cenário, Deus destaca uma família. Fazendo um paralelo, voltando para o nosso tempo hoje presente, o ano de 2021, nós vivemos um tempo tamanho desafiador, um tempo muito difícil quando se refere à humanidade e quando se trata do aspecto de família. Vivemos um período desafiador, onde as coisas estão cada vez mais mudando devido à questão desta família moderna, devido a conceitos pós-modernos. E isso, de certa forma, vão trazendo para nós, a cada momento, a cada instante, desafios para nós, para que nós venhamos a nos firmarmos e afirmar isso à sociedade, ao mundo, de que nós somos uma família que ama a Deus e uma família que escolheu, que decidiu viver debaixo da graça de Deus. Esse era o cenário de Noé e esse é o nosso cenário no tempo presente. Quero inicialmente trazer algumas considerações para nós que considero importante, aonde quando pensamos sobre famílias que amam a Deus, o amor de Deus ele é grandioso por nós. Quando o homem peca, Deus vai ao encontro de Adão e de Eva com o seu amor, com a sua graça, para alcançar aquele casal lá no início. E a gente observa a manifestação do amor de Deus por todo o Velho Testamento. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós observamos o amor de Deus sendo derramado nos corações através do seu Filho Jesus Cristo. Onde o texto clássico do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16,
que nos diz que Deus nos amou, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho único para nós. Então a gente pensa nesse momento de que, e a gente reflete que o amor de Deus, ele foi derramado sobre nós, então a família foi criada por Deus, a família é um cenário em que deve reinar o amor, né? Assim como primícia deveria reinar. Infelizmente, nem sempre o amor reina sobre as famílias, mas não somente do amor no relacionamento como família, mas esse amor a Deus, né? Deus convida-nos, a nós como família, amarmos a Ele para que possamos viver de um modo diferenciado, um modo de testemunho dentro daquilo em que nós estamos vivendo. Quero considerar algumas coisas, irmãos. A família dentro do padrão bíblico. Acredito que a palavra amor, ela é uma palavra muito desgastada, muitas vezes muito mal interpretada. Gosto muito de pensar que amor não é somente palavras, sentimentos, mas amor ele requer, na verdade, ação, atitude, vida, muito mais às vezes do que somente falar. É claro que podemos andar bem associado com palavras, mas com ações. Mas vivemos um tempo em que o amor ele é considerado algo como muito sentimento, por isso o amor para muitos ele é um amor temporário, ele é um amor egoísta, ele é um amor que tem fim. Mas quando pensamos no amor de Deus, o amor de Deus é infinito, é eterno, e esse amor nunca há de terminar pela humanidade, por nós. E aí eu quero trazer uma consideração sobre a família dentro do padrão bíblico. Primeira coisa, dentro desse tempo, famílias que amam a Deus, eu quero trazer, na verdade, reafirmar isso, de que família é formado por pai, mãe e filhos, dentro do contexto em que vivemos hoje. A família ela precisa ser considerada como uma família, um casamento monogâmico, isto é, um casamento entre um homem e uma mulher, e com esse relacionamento geram frutos que são os seus filhos. Não sei quantos dos irmãos tiveram acesso ou ouviram pelo menos, recentemente teve uma publicação, teve uma votação, e foi publicado isso, sobre o STF falando sobre a questão, votando sobre a questão da poligamia, né? Para que isso possa ter chegado ao STF, para que isso possa ter chegado a um julgamento, né? Isso mostra para nós em que o homem quer viver a sua família, quer ter a sua família, mas ele não quer amar a Deus, ele quer viver longe do propósito de Deus. Isso no nosso tempo atual, isso é bem recente. Uma outra coisa que precisamos reafirmar como famílias que amam a Deus são famílias heterossexuais. E aí nós vamos entrar dentro de um campo hoje que, de uma certa forma, traz alguns desconfortos, traz alguns contratempos, vamos pensar assim, traz alguns debates, mas a família dentro do padrão de Deus, ela é considerada, eu penso dessa maneira, e nós precisamos resgatar isso e reafirmar isso, porque esse é o propósito de Deus, esse é o padrão de Deus, e famílias que amam a Deus vivem dentro desse propósito. A família dentro do contexto moderno, ela vive as suas múltiplas facetas, né? Se formos pensar sobre um conceituar o que é a família, hoje nós vivemos dentro do cenário mundial e brasileiro, o conceito aparentemente tradicional de tempos atrás, ele mudou. E hoje nós vivemos um tempo onde as famílias são formadas por mães, por filhos, né? São formadas por pais e filhos, em muitos casos são formados por mães, né? E outros momentos são formadas por seus pais. Esse é o cenário em que vivemos dentro do contexto da família na pós-modernidade, dentro desse conceito moderno do que é a família. Mas famílias que amam a Deus, elas vão viver debaixo do propósito, do padrão, da missão, daquilo que Deus estabeleceu para a família, daquilo que Deus tem como padrão bíblico, daquilo que Deus instituiu para nós da melhor maneira possível, e aí podemos dizer que somos famílias que amamos a Deus. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, no capítulo 1, ele vai tratar sobre a questão do inconformismo. Um discípulo de Cristo, um discípulo do Senhor, ele não se conforma com o padrão deste mundo, né? Por isso, ele trata dentro do seu livro algumas coisas, e nesse capítulo especificamente ele vai tratar
de alguns conceitos pós-modernos que afetam a vida das igrejas, afetam a vida dos cristãos, e pensando em família, lá no passado, trazendo esse paralelo para o tempo presente, esses conceitos, eles vão nos desafiar como famílias que amam a Deus. O primeiro conceito que ele trabalha do pós-modernismo é o pluralismo, isto é, o pluralismo, ele vai retirar a exclusividade de Jesus, isto é, Jesus não é mais exclusivo. O padrão de tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento para que nós pudéssemos viver já não é mais exclusivo. O relativismo, ele entra trazendo o relativismo, tratando do relativismo, aonde nós observamos o relativismo, aonde o absoluto já não mais existe. Então Deus não é mais absoluto. Deus é mais um dentro de um cenário aonde cada um tem a sua opinião, cada um faz o que quer. E aí, recentemente, um tempo atrás, eu vi a expressão que dizia: ame a Deus e faça tudo o que você quiser. A gente precisa entender isso, a gente precisa avaliar um pouco disso. Se eu não me engano, há um tempo atrás teve um congresso da juventude que foi com essa temática, congresso da juventude aqui da PIB da Freguesia, tratando desse tema, amar a Deus e faça qualquer coisa. E foi bem relevante, um tema que trouxe muita reflexão. Então, quando eu amo a Deus, eu não faço o que eu quero. Quando eu amo a Deus, eu faço o que Deus quer. Então, a gente vê essa realidade do mundo pós-moderno. Outra coisa que John Stott destaca é sobre o materialismo. O materialismo, isto é, a procura maior por bens materiais, isso sobressai sobre a vida espiritual. Há muitas famílias que vivem uma procura por bens materiais, uma procura por crescimento, em detrimento disso, afundam dentro da sua vida espiritual. No entanto, vivemos um tempo hoje onde a teologia da prosperidade, cada vez ela avança no cenário dentro, às vezes, de algumas igrejas. Por quê? As pessoas estão em procura do material e não se preocupando de fato com aquilo que Deus deseja para nós. Se tem algo que Deus deseja cada vez mais abençoar, é família. Cada família que vive debaixo da graça de Deus, que desfruta da provisão do Senhor, quantas famílias desfrutam de toda a provisão do Senhor? Dentro do ambiente da família, quantos momentos de dificuldade nós passamos, quantos momentos lutamos por recursos para os nossos filhos, recursos para as nossas famílias, e há momentos grandes, momentos de grandes desafios, mas nós vemos Deus agindo, Deus provendo, Deus cuidando, Deus trazendo todos os recursos que nós precisamos como família. Então a gente vive um tempo em que muitas famílias estão indo em procura de bens materiais e abandonando a vida espiritual. Outra coisa que John Stott vai destacar para esse tempo, e a gente pode contemplar isso dentro da realidade de hoje, ele fala sobre o narcisismo, isto é, as pessoas estão aparentemente dizendo que elas se amam bastante, que elas querem, na verdade, o seu eu, né? Primeiro eu, e se esquece do outro. Quando nós pensamos dentro do aspecto da família, não pode haver narcisismo. Uma família que ama a Deus, uma família que se ama, a família que ama a Deus é um lugar de perdão, é um lugar de amor, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Isso tudo a gente vai destacar e perceber, ver dentro do Novo Testamento, quando o Novo Testamento vai nos destacar que a família de Deus, a família pai, mãe, filhos, quando a gente vê lá em Efésios, é necessário amor, é necessário respeito, é necessário dedicação, é necessário entrega de um para com os outros membros dessa família. E a gente entra dentro dessa realidade. E aí pensando nesse tempo sobre a família de Noé, Noé e sua família, uma família que amou a Deus e que viveu debaixo da graça do Senhor naquele tempo, eu quero destacar primeiramente, meus irmãos, a figura deste homem chamado Noé. E aí eu quero chamar a atenção exclusivamente para nós homens, chefes de família, pais. Recentemente, a última comemoração do Dia dos Pais, houve um certo chamado dentro deste movimento do mundo moderno, de família moderna, chamando um desafio em vários outdoors, pontos de ônibus, estavam dizendo assim, procura-se pai, procura-se os pais.
onde muitos pais desta geração não estão cumprindo com o seu propósito de pai, não estão cumprindo com a sua responsabilidade de pai. E aí, quando pensa em famílias que amam a Deus têm os seus pais estabelecidos, responsáveis por tudo aquilo que Deus estabeleceu para que nós, homens, como pais, podemos fazer para os nossos filhos. E aí eu vejo esse homem e eu quero pensar um pouco sobre esse homem. Primeira pergunta que eu faço para mim e destaco para os irmãos, para uma reflexão, é algumas características da vida deste homem. Este homem, na sua geração, foi um homem que foi achado em graça. Isto é, dentro do contexto do Novo Testamento, a gente entende que graça é o favor imerecido de Deus para o homem. Então Noé, ele achou graça diante de Deus na sua geração. Primeira pergunta que faço para nós: você tem achado graça diante de Deus na sua geração, nesse tempo presente? Outra coisa que é destacada como característica desse homem é que esse homem ele era um homem justo. Isto é, o justo aqui, ele era um homem correto dentro da sua geração. Você é um homem correto. Você é um homem que vive de acordo com o padrão de Deus. Essas coisas nós precisamos pensar, tanto dentro da família, na sociedade, no mundo e na igreja. Como homens, nós precisamos ser corretos, sermos corretos dentro do ambiente da nossa casa, dentro da nossa família. Outra característica que se destaca sobre Noé é que esse homem ele era íntegro. Isto é, ele não era perfeito, como nós não somos perfeitos. Mas a integridade de Noé era que Noé fugia do pecado da sua geração. Noé andou, viveu debaixo da graça, isto é, na contramão o que aqueles homens viviam naquele tempo. Aqueles homens viviam debaixo do pecado, aqueles homens viviam debaixo da violência, aqueles homens viviam debaixo da imoralidade. E também Jesus cita, assim como nos dias de Noé, casavam-se, bebiam, davam-se em casamento. Haviam muitos que viviam de uma forma muito confortável, muitos que viviam de uma maneira aparentemente normal, saudável, mas longe do Criador. E a gente vê este homem com um caráter íntegro, um homem não somente com palavras externas, mas de vida, fugindo do pecado, vivendo de uma maneira diferente do que aqueles seus contemporâneos viviam. E Deus nos chama nesse tempo para que nós, homens, sejamos homens íntegros diante de Deus, diante dessa sociedade pós-moderna. Uma outra característica que chama atenção é de que Noé andou com Deus. Amados irmãos, nós precisamos andar com Deus. Quando eu amo a Deus, eu entendo a graça. Quando eu amo a Deus, eu vou viver de uma maneira justa, entendendo que eu sou justificado por Cristo. Eu preciso entender que quando eu amo a Deus, eu preciso viver de um modo íntegro. Não que eu seja perfeito, mas fugindo de todos os padrões mundanos do meu tempo para viver os padrões bíblicos que Deus estabeleceu na sua palavra, que era para o passado e que é para o nosso tempo presente de hoje. Destaco a vida de Noé como um homem que liderou a sua família. Há muitos homens hoje que lideram empresas, que lideram outros homens que estão sobre a sua responsabilidade, mas há muitos homens hoje que não lideram a sua família. Então, se somos famílias que amamos a Deus, precisamos de homens que vão liderar as suas famílias. Liderar as suas famílias não é ser homens autoritários, mas é ter a autoridade que Deus estabeleceu sobre o homem para cuidar da sua família, amar a sua esposa, zelar pelos seus filhos, ensinar os seus filhos e educar os seus filhos. Outra coisa que nós precisamos entender é que Noé foi o sacerdote do seu lar. Amados irmãos, quantos homens têm deixado a responsabilidade espiritual da sua casa, da sua família, colocando esse peso sobre a vida das suas esposas, das suas mulheres. Não que as mulheres não possam contribuir para a vida espiritual da família, mas Deus nos chama para sermos sacerdotes dos nossos lares, para sermos os pastores dos nossos filhos, das nossas esposas, das nossas casas. E há muitos homens de Deus, muitos homens cristãos, que têm deixado de lado essa missão, essa função que Deus estabeleceu como sacerdote do lar. Outra coisa que me chama a atenção sobre esta família era sobre a sua esposa. Se fala sobre Noé, fala sobre a mulher de Noé, seus filhos, né? Dá-se o nome dos seus filhos, mas não tem o nome da sua esposa.
E quando eu penso sobre esta mulher, sobre essa esposa, aparentemente anônima, mas ela foi uma mulher que cooperou muito com Noé. Ela foi uma mulher que auxiliou Noé na missão que Deus chamou Noé. Famílias que amam a Deus vivem os seus papéis de uma forma bem harmoniosa. O homem no seu papel que Deus estabeleceu, a mulher no seu papel que Deus estabeleceu, os filhos nos seus papéis que Deus estabeleceu. Família que eu vejo desta família uma esposa cooperadora, auxiliadora com Noé, no seu ministério, cuidando dos seus filhos, auxiliando este homem para a grande obra que Deus estava fazendo naquele tempo, para o grande desafio que aquele homem teve naquele tempo. E aí eu me chamo a atenção de algumas mulheres. Quero pensar agora com as irmãs. Minhas irmãs, precisamos ter o cuidado de não ocupar o lugar que Deus colocou para os seus esposos, para que eles possam crescer e amadurecer espiritualmente. Há muitas mulheres ocupando nesse tempo, e isso é muito... São diversos debates que existem dentro desse tempo pós-moderno com relação a isso, mas pensando no contexto cristão, há muitas mulheres não permitindo com que seus maridos amadureçam espiritualmente. Então nós precisamos se atentar para isso, precisamos entender o real valor, o real significado do papel da mulher, daquilo que Deus estabeleceu como padrão. Famílias que amam a Deus têm os seus papéis bem estabelecidos, repetindo aquilo que eu já falei anteriormente. Outra coisa que me chama a atenção nessa família, uma família que ama a Deus, é que os seus filhos andavam com Noé. Os filhos de Noé estavam sempre com Noé. Isso é maravilhoso. Infelizmente, há muitos filhos que não querem estar próximo dos seus pais. Há muitos filhos que casam e vivem a sua vida de uma forma, pensando assim, se é natural. Mas há muitos filhos que querem se afastar dos seus pais. Há muitos filhos que têm os seus pais como exemplo, mas mesmo tendo seus pais como exemplo, querem viver uma vida separada do propósito de Deus. Aqui nós vemos o reflexo da vida deste homem influenciando a sua família, influenciando a sua esposa e os seus filhos obedientes ao seu pai e à sua mãe. E eles entram na arca junto com Noé, junto com a sua mãe. E aí eu quero trazer algumas considerações conclusivas para essa nossa mensagem da noite. Primeiro, meus irmãos, famílias que amam a Deus e que vivem debaixo da graça de Deus são testemunhas da vida do Senhor. Noé foi um testemunho vivo da sua geração. A família de Noé foi um testemunho vivo para a sua geração de que vale a pena amar a Deus, de que vale a pena caminhar com Deus. Qual o testemunho da minha família e da sua família diante daqueles que os cercam? Qual o testemunho que temos dado para a sociedade nesse tempo presente? Precisamos se atentar para isso. Uma segunda coisa que eu quero destacar é que esta família que ama a Deus, que amou a Deus, que viveu debaixo da graça de Deus, foi uma família que proclamou a salvação e o juízo de Deus. As nossas famílias precisam ser famílias que proclamam a glória de Deus. As nossas famílias que amamos a Deus precisa ser uma família que proclama o evangelho de Cristo na nossa geração. Dentre os escritores cristãos, é meio que unânime de que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Noé pregou o dilúvio, preparou a arca para aquela população daquele tempo durante um período de 120 anos. E muitos não deram crédito, na verdade muitos não, a humanidade toda do seu tempo não deu crédito à pregação de Noé. O apóstolo Pedro, na sua carta, vai chamar Noé do pregador da justiça, que Noé pregou a justiça de Deus naquele tempo. Nós precisamos ser famílias de Deus, que preguem a palavra de Deus, que pregue a salvação de Deus, mas que pregue o juízo de Deus. Recentemente, conversando com um irmão em Cristo do estado de São Paulo, ele destacando uma igreja onde já não se fala mais de que as pessoas precisam ir para Cristo por causa dos seus pecados.
mas acho que as pessoas precisam conhecer Jesus porque Jesus é bem legal, Jesus é muito bom. Por causa dos desvios, as pessoas, na verdade, não têm os seus pecados, elas têm os seus desvios de caráter, elas têm as suas falhas, elas têm as suas limitações. Só que a humanidade, na verdade, ela anda debaixo do pecado. Por isso, Noé proclamou a salvação para o seu tempo. E nós precisamos ser famílias que proclamam a salvação do Senhor para o tempo de hoje. Dentro deste ponto, uma coisa que me chama a atenção, como o maior evangelista de todos os tempos, Noé não conseguiu, vamos pensar assim, alcançar as pessoas do seu tempo, mas Noé salvou a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste tempo em que Deus nos coloca como famílias que amam a Deus, nós precisamos lutar pelas nossas famílias, evangelizar as nossas famílias, proclamar a palavra de Deus para as nossas famílias. Noé não alcançou o mundo, mas Noé alcançou o coração da sua esposa, Noé alcançou o coração dos seus filhos, porque Noé, ele creu no que ele pregou. O que ele falava, ele acreditava. Precisa andar junto. Há muitos que estão pregando, mas que não estão crendo. Há muitos que já não estão nem mais pregando porque já não acreditam mais. A volta de Jesus parece algo adormecido. Falar sobre a volta de Cristo, o juízo de Deus para a humanidade, é algo que tem sido adormecido para a geração desse tempo, para os cristãos desse tempo. Por isso nós precisamos resgatar esses fundamentos bíblicos para a família e para nós como crentes, como cristãos em Cristo Jesus. Outra coisa que me chama a atenção é que, como família, Noé proclamou a salvação para os seus filhos. Há muitos pais que desejam que os seus filhos sejam grandes homens, grandes mulheres, que sejam bem-sucedidos na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, mas há muitos pais que não estão lutando pela salvação dos seus filhos. Recentemente convidei uma jovem que participa do projeto Cristolândia, que esteve lá num culto missionário, e ela pregando sobre o trabalho missionário que ela estava desenvolvendo, ela compartilhou o seu testemunho, e aquilo me chamou a atenção, porque aquela jovem, ela disse que os seus pais projetavam nela que ela fosse bem-sucedida, estudou em bons colégios, fez ótimos cursos, estaria caminhando para uma boa faculdade, para uma boa formação, e nesse tempo de decisão ela voltou e decidiu e falou para os seus pais que ela seria uma missionária. E seus pais falaram que eles não haviam preparado ela para aquilo, para ser missionária. E aquela jovem, de uma forma tão ousada, de uma forma tão, vamos pensar assim, com o seu coração ardendo pelo seu amor ao Senhor, ela confronta aquela família que amava a Deus, mas que estava vivendo, de uma certa forma, indo para um outro rumo, para um outro caminho. E ela confrontou seus pais dizendo: vocês não me consagraram na igreja quando eu era bebezinha. E quando vocês me consagraram, vocês estavam dizendo que eu era do Senhor. E agora o Senhor me chama para fazer a sua obra. E vocês querem impedir a obra que Deus tem na minha vida. Queridos irmãos, precisamos ser famílias que amam a Deus, proclamando a mensagem de salvação. Precisamos ser famílias que amam a Deus e que colocam os filhos nas mãos do Senhor, para que os seus filhos sejam usados para a glória do Senhor. Que os seus filhos possam conhecer o Senhor através das suas vidas. Que os seus filhos possam viver de um modo que agrade ao Senhor. Que os seus filhos possam testemunhar de que é bom amar ao Senhor, é bom viver debaixo dessa graça, porque esse Deus é maravilhoso. Outra coisa que eu quero destacar aqui, e já pontuando para encerrar: Noé foi um homem obediente. A família de Noé foi uma família obediente. Quando eu amo, eu obedeço. Há muitas pessoas nesse tempo e há muitas famílias que dizem que amam a Deus, mas não querem obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. O amor a Deus está condicionado à minha obediência. Por isso, repito o que falei no início, que o amor não é palavras somente, mas o amor é atitude, o amor é ação. E nós precisamos ter atitudes de obediência. Noé obedeceu ao Senhor.
todo o direcionamento que Deus deu a Noé naquele tempo, Noé assim fez, obedecendo ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, famílias que amam a Deus, que vivem debaixo dessa graça, são famílias que ouvem a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus lá no passado e nós ouvimos a voz de Deus neste tempo presente, através das Escrituras Sagradas. Que a sua família possa amar a Deus, que a sua família possa viver debaixo dessa graça. Que Deus possa falar a cada coração e que, em nome de Jesus, possamos ser famílias que amam a Deus, não somente de palavras, mas com atitude, com vida, na prática. E diante de tudo isso, seremos uma família que vai testemunhar para o mundo que nós vivemos debaixo dessa graça. Porque não é porque nós merecemos, mas é o favor imerecido de Deus que foi derramado sobre nós. Não é porque somos perfeitos, mas que lutamos para viver uma vida cristã íntegra na presença do Senhor, fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que a sociedade coloca nesse tempo presente. O conceito do que a sociedade coloca é um conceito da cultura, mas a palavra de Deus, a Bíblia, está acima de toda a cultura. Por isso nós precisamos amar a palavra, amar o Deus da palavra, viver esta palavra e viver debaixo desta graça. Que Deus te abençoe, que Deus aplique esta palavra no seu coração e possa produzir frutos na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe. Queridos, agora nós vamos estar encerrando mais esse culto, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui. Pedimos que tudo que foi falado, tudo que foi cantado, Senhor Deus, que a palavra que o Teu Filho trouxe possa ter encontrado lugar fértil. E agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida do pastor Clauber, nas nossas vidas, nas famílias da Tua igreja. Pai, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Jonanias, que tem apoiado tanto esse ministério de famílias. Tem sido, Pai, muito presente conosco, não tem negado nada para que a gente tenha pedido a Ele. Que o Senhor continue dando saúde a Ele, fortalecendo Ele e a sua família. Oremos. Grandioso Deus e Pai, te louvamos, Senhor Deus. Nós não temos palavra, Pai, para te agradecer pelo que tu tem feito na vida da tua igreja, Senhor. Pai, te agradecemos pela palavra que tu deste ao teu filho Clauber. Pai, que ela possa, Senhor Deus, frutificar em nossos corações. Continue abençoando o ministério dele, ali na igreja, junto com o pastor Reginaldo. Guarda ele diante da sua família também, com teus filhinhos, ó Pai, com a tua esposa. Dê sabedoria cada dia mais. Usa teu filho, Pai, cada dia mais para abençoar outras vidas, Senhor Deus. Fica conosco, Pai. Nos leve em segurança para nossas casas. Guarda, Pai, os lares, ó Pai, que nesse momento estão assistindo e aqueles que um dia irão assistir esse vídeo. Assim nós oramos, assim nós já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.